Todos, né? Primeiramente eu queria agradecer o convite da casa e a presença de todos aqui nesse domingo, né? Já está friozinho, então a gente saiu lá da nossa casa para a gente ouvir a palavra, né? Que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês um tema que ao longo do tempo eu fui estudando para ver a melhor forma que eu pudesse trazer para vocês. Então, já adianto, né? Eu peço desculpa pelo nervosismo, é a primeira vez aqui na casa. Então, vamos lá. A influência do Espiritismo no progresso. Beleza. Mas, gente, antes de nós falarmos sobre esse tema, eu fui lá no dicionário, né? Até coloquei o dicionário online, né? Da língua portuguesa, porque hoje a gente usa muita tecnologia, né? Acaba que deixando de usar os nossos livros de papéis. E aí, lá no dicionário, ele nos diz assim, o que é o progresso, né? O nosso tema é a influência do Espiritismo no progresso. Mas o que é o progresso? Eu fui lá na palavra, né? Na íntegra, no conceito, e ela diz assim: movimento para frente, modificação para o melhor. E a palavra que mais nos revela o que o Espiritismo traz para a gente, sintetiza, que é a evolução, né? E aí, trazendo o que o Espiritismo fala, né, sobre a evolução, eu fui lá na Bíblia do Caminho, que também é uma Bíblia que todos possam ter acesso, né? Ter acesso à internet. É muito bacana as leituras que tem lá e vale a pena, né? E aí, olha só, fala assim pra gente. O Espiritismo esclarece que a evolução ocorre nos dois planos da vida. Tanto no físico quanto no espiritual. E que todo o progresso evolutivo teve início com a união do princípio inteligente ao princípio material. Uma vez que se achavam lá no estado fluido, no espaço, no meio dos espíritos, em outros planetas, esperando a criação da Terra, né? E para começar, né, a nossa existência do nosso planeta. E isso aí, por que eu trouxe, né? É só para complementar que o progresso está relacionado com a nossa evolução. Então, eu trouxe o que Allan Kardec falou para a gente, está lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 45. Aí, falado, né, esses conceitos importantes, agora sim nós vamos entrar no nosso tema. E aí, onde que eu me baseei, né, onde eu li, o que eu trouxe para a gente conversar. Tá lá na terceira parte, né, das leis morais, e dentro das leis morais, nós temos, lá no capítulo 8, a lei do progresso. E aí, minha gente, lá dentro da lei do progresso, dentre, né, todas as suas leis, todas as suas leituras importantes que traz para a gente, nós vamos falar da influência do Espiritismo no progresso, certo? E aí, eu trouxe as 5 questões que estão lá. E aí eu falei, nossa, Fernanda, mas você me trouxe um texto para a gente ler? Não, eu trouxe ele para a gente ir aos poucos esmiuçando, para a gente lendo e conversando sobre, tá bom? Então vamos lá, lá na questão 798, ele fala assim para a gente, o Espiritismo se tornará, né, o Kardec pergunta, né, para a espiritualidade, fala assim, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então lá, gente, lá, né, desde 1800 e tanto, já tinha essa preocupação, nossa, será que o Espiritismo vai ser a religião do futuro, vai ser a religião que vai estar presente? Olha só o que a espiritualidade responde. Certamente que se tornará crença geral e que marcará nova era na história da humanidade
Por quê? Está na natureza e chegou o tempo que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. E quando a gente fala do espiritismo, é tão interessante, né, que tudo que a gente vai conversar tem ali um pouco da ciência, tem um pouco da filosofia, tem um pouco de sociologia, de filosofia, né? Então, e aí eles continuam falando pra gente assim, ó, e terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas ao amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Eu vou acabar de ler e vou falar para vocês. Porém, como virão a ficar insulados, né, isolados com seus contraditores, sentirão forçados a pensar com os demais, sob pena de tornarem-se ridículos. Nossa, Fernanda, você leu, não guardei nada. O que é para a gente guardar dessa questão é que o seguinte, a parte do espiritismo que nos toca, se ele vai ficar ou não, para ele ficar e como está ficando, teve muitas lutas, né? Lá no comecinho, quando o Kardec começou a publicar seus livros, não sei se vocês se lembram, teve o Alto da Fé de Barcelona, né? Lá na Espanha, em Barcelona, e foram queimados os livros, né, que Kardec escreveu, foram lá em praça pública, e esses livros foram queimados por religiosos. Então, e aí houve-se muita preocupação, nossa, o que será que vai acontecer no futuro? Vai continuar? Continuou, né? Estamos aí firme e forte em nossas leituras, em nossos aprendizados, né? Por mais que houve-se um momento de intolerância, e que nos momentos atuais de hoje, continua, né? Mas a gente continua firme na nossa fé e no nosso propósito, né? E aí, para reforçar, né, o nosso tema na questão 799, Kardec pergunta mais uma vez, lembrando que essas perguntas eram pertinentes de muitas outras pessoas, né? Porque ele era um estudioso, né? Ele era um pesquisador, então ele foi estudando e juntou essas perguntas e a espiritualidade respondeu para ele assim, de que maneira que o espiritismo pode contribuir para o progresso. Lembra lá que eu falei que o progresso é a evolução? Nós vamos chegar na evolução. Olha só, a espiritualidade fala assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. E aí, gente, eu achei muito interessante que a gente vai lendo, né? Graças a Deus tem bastante material de leitura. Eu fui entender que esse materialismo, no começo, na minha cabeça, estava assim, materialismo, será que é um bem material? Será que a gente não pode evoluir, né? Porque a gente vai lá e estuda bastante, você adquire um título, ou às vezes você não está num estudo, mas você é um trabalhador que adquire um carro, adquire sua casa. É isso que está falando para a gente? Não, gente, você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro bom, você pode ter um conforto. O que está nos trazendo ali é essa questão do materialismo que o espiritismo queria mostrar para as pessoas, queremos, é que não é só a questão que a gente tem que se atentar ao nosso corpo, né? O espiritismo não é o nosso corpo, é para mostrar que nós somos espíritos imortais, que nós temos um espírito que está aqui, hoje eu sou a Fernanda, né? Hoje cada um que está aqui tem seu nome, tem a sua história, mas que nós estamos aqui para quê, gente? Para evoluir. E o que é essa evolução? Caminhar para frente. O que é esse caminhar para frente? É a gente se melhorar, né? Por quantas e quantas vezes em nossas vidas, em nossas caminhadas, a gente passa por uma dificuldade, aí você fala, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí você fala assim, não, peraí, deixa eu ler direito o evangelho que Jesus me deixou, deixa eu ir lá assistir uma palestra, deixa eu ir lá participar de um estudo, e a gente vê que a gente consegue, tá? E aí,
Nessa mesma questão, eu vou ler, que até facilita para a gente. A espiritualidade continua respondendo para a gente assim, olha, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, né, que eu acabei de falar. Às vezes a gente duvida que a gente é capaz, né? Às vezes a gente duvida da nossa fé. E quantos momentos em nossa vida a gente já passou por situações que você falou assim, ô meu pai, lá no seu cantinho você falou assim, me dê forças. E ele te deu forças. Por quê? Porque você creu, acreditou naquilo. E olha só, continuando, né? Fala assim, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como os irmãos, né? Porque o que o Espiritismo quer ensinar para a gente, quer mostrar para a gente nessa questão do progresso. Todos nós somos iguais, né? Jesus fala para a gente, amai uns aos outros como eu os amei, né? Então, a gente tem que pensar que quando a gente está falando do Espiritismo, a gente está buscando esse progresso, essa melhora. Vamos lá para mais uma questão. Olha só, Kardec pergunta lá assim, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar de forma negligente dos homens e do seu apego às coisas materiais? Aí ele vai para um outro lado da conversa, né? Aí ele fala, a espiritualidade fala assim pra gente, conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer possa transformar-se por encanto. O que ele está querendo dizer? Que as coisas, gente, que o Espiritismo ensina pra gente que as coisas não acontecem assim num estalar de dedos, num passe de mágica. É tudo devagar. É tudo passo a passo. Então a gente tem que ter paciência com o nosso processo. Porque se hoje eu briguei com meu irmão e quero pedir desculpa para ele, esse pedido de desculpa ele tem que ser de dentro para fora. Disse já Jesus para a gente isso, né? Tem um ensinamento que ele está conversando com Mateus, porque Mateus, né, um dos apóstolos, ele tinha uma questão junto com o Pedro, e aí nisso Jesus fala para ele, a desculpa tem que ser de coração, e essa desculpa é para a gente entender que é sobre o nosso arrependimento, porque nós não somos perfeitos, nós estamos buscando ser melhores, né? Mas a gente tem que entender que nesse meio de muitas etapas, muitas coisas acontecem, mas é para a gente manter firme. E aí, só fechando essa questão da desculpa, que demora, é devagar que você vai entender o porquê que você ofendeu, ou porquê que você foi ofendido, sobre o perdão que você quer, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu te perdoo, mas é da boca para fora. Então, é uma missão um pouco difícil, mas a gente consegue. Eu até falo para os meninos, quando eu estou na evangelização, eu falo assim, ser cristão é difícil, seguir o evangelho é difícil, mas não é impossível. É devagarzinho e a gente chega lá. E aí, bom, olha só aqui que a espiritualidade vai completar o que eu falei em palavras aqui um pouco mais complicadas. A transformação, pois somente com o tempo gradual e progressivamente pode se operar. Então é isso que eu falei, devagar. Olha só, o Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo, entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num único homem, defeito que fosse, já haveria forçado a dar um passo. Então, a espiritualidade, gente, ela fica muito feliz, né? Eu acho que Jesus, né, toda a espiritualidade, todos aqueles que estão empenhados, né, em ajudar alguém, ao mesmo passo que às vezes você encontra algum conhecido na rua, a pessoa está passando por uma situação difícil e você vai lá. Às vezes não é nem o fato de você falar com ela, às vezes é só o fato do seu olhar de carinho, às vezes é só o fato
do seu abraço, do seu acolhimento. Isso daí você já está fazendo uma coisa bacana. Então, é importante a gente se atentar para essas coisas que foi deixado para a gente. Ok. Aí, a gente vai passar para a questão 801. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas estão buscando, mas elas não acreditam, né? E aí, primeiro vou falar o que a espiritualidade falou pra gente, né? Quer dizer, falou lá pro Kardec. Não ensinais à criança o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Para a gente entender, mais uma vez que eu falei, né, sobre a paciência, que a gente tem que ter paciência com o nosso processo, que a gente tem que ter paciência com o nosso progresso. E aí, só continuando ali, né? Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente e vai frutificar. Tá. Então, voltando à pergunta, né? Por que não ensinaram aos espíritos em todos os tempos? Eu acredito, né, que conforme a gente está vendo ali, foi ensinando aos poucos, porque foi mostrando, falando sobre a mediunidade, foi falando um pouco sobre a psicografia, porque até lá naqueles tempos, né, tinha aquela questão da mesa girante, né, a mesa branca, as pessoas ficavam assustadas, porque se você está diante da espiritualidade e você não está vendo, mas você está sentindo, então, quando as pessoas estavam passando por isso, elas não sabiam como lidar. Então, foi aos poucos que foi trazendo as pessoas e foi preparando essas pessoas para trazer a verdade, né? Então, foi aos poucos que foi ali trazendo, colocou ali, né, a sementinha que vai frutificar. Foi aos poucos que foi trazendo o Evangelho de Cristo, já existia. Mas a forma que a espiritualidade explica para a gente é uma forma mais tranquila da gente aceitar muitas questões que às vezes você está passando por um momento difícil, aí alguém vem falar para você sobre reencarnação, a lei do retorno. Então, foi tudo ali sendo traçado aos poucos. E aí, gente, a última questão, ela é um pouquinho complexa. Porque ela fala assim pra gente, né? Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, porque não apressam os espíritos esse progresso, né? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até os incrédulos. Nossa, a pergunta ela é difícil, né, gente? Mas olha só que eles respondem para a gente. Desejareis milagres, mas Deus não espalha a mancheis diante de vossos passos. No entanto, há homens que o negam. E aí, o que essas palavras complicadas trazem para a gente? Que Jesus, ele fez os seus milagres, né? Só que às vezes a gente quer enxergar esse milagre na hora e não entende como que isso está sendo feito. Porque a questão não é que Jesus vai vir aqui ou um espírito vai vir aqui e vai resolver o seu problema. Muitas das vezes o nosso problema
é colocar em ação, né? Porque você vem aqui e faz uma leitura. Você vem aqui, ouve uma música edificante. Mas você não age, né? Porque é muito fácil a gente falar, eu sou espírita, mas chega lá fora, você não consegue ter empatia com alguém para te ouvir, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E aí, voltando ali para a resposta que a espiritualidade trouxe para a gente. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou, né? Esses prodígios que Jesus ele não conseguiu, muitas pessoas que foi atrás dele, ele não conseguiu convencer as pessoas com os milagres. Mas, na verdade, ele não queria estar ali fazendo para convencer as pessoas. Ele queria que as pessoas entendessem qual que era o propósito daquilo que ele estava fazendo. E aí ele ainda traz para a gente assim, ó, não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? O que é essa questão que está sendo levantada? A gente conhece, ou até mesmo nós mesmos, às vezes a gente duvida de algo tão surpreendente que está acontecendo na nossa vida, que aí você fala, não é possível que isso está acontecendo. É possível de acontecer, mas tem muita gente que é incrédula em acreditar que hoje eu estou aqui para melhorar. Mas, ao passo que também você não precisa viver a sua vida atormentado, nossa, eu errei e lá no meu trabalho e vou ter que voltar. Você não precisa ficar pensando nisso. O que você tem que pensar é o quão você tem que melhorar nas suas atitudes, né? Então, e ainda tem pessoas que não acreditam no poder da fé. Tá. E aí, finalizando, né, essa questão, o que Jesus queria? Que as pessoas acreditassem não naqueles milagres, mas na bondade, né? Nas coisas boas que você pode ser capaz de fazer e realizar. E aí ele ainda fala assim, ó, eles deixam o mérito de convencerem pela razão, né? Que é por essa razão, né? Que é pelo entendimento e pela ação, né? Que é para a gente colocar ali em prática, né? Todos os ensinamentos do Evangelho e o que a doutrina traz para a gente estar aplicando em nossas vidas. E aí, gente, eu falei bastante rápido, para poder sintetizar, né, tudo. Todas essas questões, né, elas às vezes são um pouquinho complicadas de entender. O Kardec trouxe para a gente, lá na Revista Espírita de 1868, ele fala assim para a gente assim, hoje creem em sua fé inabalável, porque assentada na evidência e de demonstração, e porque satisfaz a razão. Nossa, mais uma frase complicada, né? Mas olha só, mais adiante, as palavras ficam mais claras. Olha só, tal é a fé dos espíritas e a prova de sua força é que se esforçam para se tornarem melhores, né? Domarem suas inclinações más e pôr em prática as máximas de Cristo, né? Dentro dessas máximas, e olhando todos os homens como os irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo que
que Jesus deixou. Então, assim, para a gente concluir, a influência do Espiritismo no nosso progresso, gente, é simples. É só a gente entender que nessa busca da gente melhorar, nessa busca da gente melhorar o nosso progresso, basta a gente ter paciência conosco e com o próximo, né? Basta a gente ter fé, a gente acreditar que a gente nunca está sozinho, né? Eu nunca estou sozinho. A gente sempre tem que lembrar disso. Então, quando a gente buscar, tiver, né, ao meio do seu desespero, da sua vida, dos seus problemas, sempre lembrar, nossa, eu vou lá na casa espírita, alguém vai me acolher, alguém vai me ajudar. Ou você não pode ir a uma casa espírita, vai lá no cantinho da sua casa, no cantinho do seu quarto, faça uma oração e lembre-se que Jesus vai estar ao seu lado, a espiritualidade também vai estar ao seu lado. Porque sempre, o que nos move, a gente sempre tem que pensar nisso, é o pensamento positivo e pensar coisas boas. Então, a influência do Espiritismo é essa questão que eu trouxe para vocês, da gente ter calma, ter paciência, para poder seguir em frente com a nossa evolução. Então, eu vou concluir aqui, né? Não consegui ali aprofundar mais. E aí, se você quiser acrescentar alguma coisa, eu agradeço a atenção de todos que estiveram aqui e que a espiritualidade, né, amiga, esteja ao lado de todo mundo aí, né, que Jesus os abençoe e os ampare e que essa leitura tá lá no Livro dos Espíritos, tem ele em PDF, né, tem ele impresso também, tem nas casas que podem ser emprestados para todos que quiserem aprofundarem, melhorar essa leitura, esse conhecimento. Tá bom, gente? Então, muito obrigada.